Boa noite, mais uma vez, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo certo? Gente, é o seguinte, hoje, né, essa live especificamente é a terceira live de seis, tá? Do aquecimento para o evento Aviação Fora do Óbvio, que vai ser dada no YouTube. Lembrando que, para você se cadastrar para receber todas as informações do evento Aviação Fora do Óbvio, você precisa clicar no link da minha bio, tá? E deixar o seu e-mail. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre autenticidade. Autenticidade nos processos seletivos. De que maneira que isso vale a pena? De que maneira que a gente pode colocar a nossa autenticidade aí para jogo quando o assunto é processo seletivo, né? Todo mundo tá cansado de ouvir, de mim principalmente, que não existe receita de bolo. Nós não somos robôs, a gente não pode agir como robôs, né, no processo. Então, eu preparei esse conteúdo para contar um pouco para vocês a respeito da minha história na aviação em relação a esse tema especificamente, tá? E também para ajudar vocês a entender alguns aspectos desse quesito, né? Então, o que é autenticidade? Autenticidade é aquilo que faz com que a gente seja quem a gente é, né? É o conjunto de características, traços, enfim, que cada ser humano possui. E aí a combinação dessas características, a combinação desses traços, acaba formando aí quem a gente é. O que pode formar esses traços em nós? Nossa vivência, nossas crenças, a sociedade que a gente vive, nosso círculo de amigos, nossa família, as instituições religiosas que a gente frequenta. Tudo que faz parte da nossa vida, da nossa rotina como seres humanos, vai formando quem a gente é, né? E a autenticidade é esse conjunto de características que você acaba adquirindo ao longo da sua vida para ser, simplesmente ser, entende? Por que no processo seletivo a autenticidade ela é tão importante? E aí eu já vou dar o papo reto, né? Porque hoje, quanto mais a gente consegue expressar quem a gente é de verdade, mais fácil fica da gente se conectar com as pessoas que estão avaliando a gente, né? E também quando a gente tem essa missão, assim, de descobrir mesmo a nossa melhor versão nesse processo, acaba ficando muito mais fácil da gente encontrar o nosso lugar na aviação, entende? Não seria interessante, principalmente num cenário como hoje, que eu discuti bastante com o Mar na live anterior, não seria interessante para a companhia aérea pegar, usar tipo como se fosse uma forminha e começar a formar comissários todos iguaizinhos, bonitinhos, lá, mesmas características, mesmo jeitinho, padrãozinho, bonequinho, pique, né? Por quê? Porque aí, gente, como é que seria a tratativa de situações dentro da aeronave ao longo da carreira com pessoas diversas, né? Então, a representatividade, a gente já começou esse papo, ela é muito importante, a representatividade, a diversidade, ela é muito importante para que todos os tipos de pessoas se sintam ali bem-vindas e conectados com um propósito, não é verdade? E eu queria contar uma história breve para vocês, porque é o seguinte, quando eu falo de autenticidade, né, eu, Mari, especificamente, eu já passei por alguns processos ao longo da minha vida muito complicados em relação a isso. A maioria daqui conhece a minha história, né? Na verdade, tem chegado bastante gente nova através desses novos conteúdos, então, se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Eu sou a Mari, About Mary. E eu comecei esse rolo aqui do Instagram falando sobre tatuagem, porque, né? Porque eu gosto só um pouquinho, entendeu? Dessa arte. E quando eu voava, né? Hoje isso não é mais um tabu, embora muitas pessoas tenham essa dúvida, mas quando eu voava, há alguns anos atrás, isso era absolutamente
uau, uma novidade, entende? Novidade entre muitas aspas, né? Porque sempre existiram comissários tatuados. A diferença é que muitos não se sentiam confortáveis em aparecer, as políticas de apresentação pessoal das empresas não permitiam que a gente voasse com tatuagens aparentes. Hoje já funciona de maneira diferente, tá? Papo tatuagem já é da geração passada, embora muita gente ainda tenha essa dúvida, tá? E essa insegurança. E para muito além dessa vida no Instagram e da criação de conteúdo no Instagram, eu fui uma pessoa criada por uma comissária de bordo. Então, como eu disse, a maioria das pessoas aqui conhece essa parte da minha história, outras estão chegando agora, né? Mas a minha mãe era comissária de bordo. Hoje eu já não tenho a minha mãe, ela faleceu faz quase 10 anos, então já tô há um período da minha vida vivendo, né, esse processo e etc. Mas a minha mãe foi comissária durante quase 20 anos. Né? Ela começou a voar em 96 e foi até o último dia de vida dela, literalmente, tá? Embora ela não faleceu voando, nada disso, pelo amor de Deus. Não foi isso que aconteceu, mas essa história vai ficar para outro dia aqui, tá? Essa história vai ficar para outro dia. E a minha mãe, tendo sido comissária daquela época dos anos 90, ela tinha alguns conceitos enraizados dentro dela que eram muito, muito diferentes daquilo que eu acredito hoje, daquilo que o mundo, né, e a aviação como um todo tem acreditado em relação a essa questão de diversidade, etc e tal, né? Então, na época da minha mãe, quando ela fazia o processo seletivo, ela tinha que desfilar, né? Minha mãe era uma mulher alta. Pra quem não sabe, eu sou baixinha, eu tenho 1,60. A minha mãe era uma mulher alta, ela tinha 1,70. Então, mais de 1,70. Então, eu puxei o lado da família pequenininho, sabe? E aí já tinha essa questão, né, também. E ela viveu os anos de ouro, né, da TAM. Então, a minha mãe voou todas as aeronaves da TAM. Ela começou voando no Fokker 50, voou no Fokker 100, voou no 19, 20, 21, MD-11, 30, Boeing 767, Boeing 777. Ela voou em todos os aviões aí que existiram na companhia, entendeu? Eu lembro que eu pegava a CHT da minha mãe, a lista de licenças dela era enorme, eu achava fantástico. Então, ela acompanhou, né, por exemplo, processos de serviços de bordo, sabe, sendo idealizados. Na época que a minha mãe se tornou chefe de cabine, nos anos 90, eles faziam cursos em Paris, né, para aprender sobre vinhos e queijos e para aprender como servir as pessoas. Então, na época dela, tinha aquela galera que olhava assim para apresentação pessoal de uma maneira extremamente restritiva, porque naquele momento a aviação era uma coisa assim muito sofisticada, sabe, gente? Então, a minha mãe era aquela lady, sabe, lady? Aquela mulher elegantérrima, que mesmo quando tá em casa de pijama, é elegante, tem uma postura diferenciada. Então, pois é, eu fui criada por esta pessoa. Como todo mundo sabe, ou a maioria, eu sou totalmente o oposto disso, né? Só que eu sempre quis ser comissária. Então, eu adorava a parte da profissão, né, que eu via acontecer, da dinâmica de viajar de avião. Claro, né, gente, que sendo filha de comissária, eu não tinha muito ideia dos ônus da profissão, mas eu achava muito bonito, eu aprendi a me maquiar vendo minha mãe, entendeu? Tanto que na época dela era obrigatório usar esmalte vermelho, batom vermelho, salto alto de bico fino. Vocês imaginam, gente, como é que era trabalhar 2 horas dentro de um avião de bico fino no pé? Pelo amor de Deus, né? E acabou, e assim, um detalhe importante aqui, tá?
A minha mãe entrou na aviação muito jovem. Ela me teve muito jovem, ela me teve com 17 anos. E com 18 anos ela entrou na aviação. Então, toda a vida adulta dela, ela se formou uma mulher adulta dentro desses padrões, né? Digamos assim. O que acaba que brilha em falar da mãe. É porque é minha inspiração, né, gente? É claro que eu vou brilhar falando dela. Então, o que acontece? Ela dessa fase, assim, pós-adolescência, começo da vida adulta e vida adulta toda, a minha mãe viveu nesse padrão, viveu nessa vibe, nessa energia, né? E eu, meu povo, eu sempre fui uma pessoa muito fora da casinha em relação a ela, especificamente, né? Então, desde criança, eu sou uma menina expansiva, eu sempre gostei de falar muito com as pessoas, sabe? Eu aprendi a andar cedo, eu aprendi a falar cedo, eu aprendi a escrever cedo. Todo mundo na minha família diz que eu sempre fui uma criança muito pra frente, digamos assim, sabe? Que gostava de fazer amizade, então fui pra escolinha logo também, pelo fato da minha mãe, né, ter voado durante toda a minha infância. Eu me dava bem com qualquer pessoa, sabe? E isso são características minhas mesmo, da minha personalidade, da minha essência, e que puxam até pro lado do meu pai, né? Porque a família do meu pai é uma família que veio da Bahia, sabe? Aquela família simpática, maravilhosa, hospitaleira, que gosta de fazer amizade, enfim. Eu puxei mais o lado conversador, né? Digamos assim. E isso trouxe alguns impactos para minha formação como comissária, por incrível que pareça. Por isso que eu tô contando essa história para vocês, tá? Quando eu comecei a passar, né, da fase da infância para pré-adolescência, que as pessoas perguntavam: o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Eu sempre falava que eu queria ser aeromoça como minha mãe. E aí a galera já ficava torcendo o nariz assim, porque o conceito de ser aeromoça ali naquela época era muito, né, como, não, Mariane, melhor não. Até minha mãe mesmo falava pra mim: por que você não arruma um emprego na área da comunicação? Por que você não, sabe assim, arruma um emprego não, né? Por que você não vai estudar um cursinho técnico de pra ser professora, pra ser comunicadora, jornalista, sabe? E isso sempre caía naqueles testes vocacionais, sabe? Que a gente vai fazendo ao longo da nossa adolescência na escola. Então, quando você tá no 6º, 7º ano, nossa, eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa, na verdade, de espírito livre, gente. Eu gosto de liberdade, eu gosto de viver mesmo, assim, a minha essência, sabe? Eu sou muito, muito, muito controladora a respeito da minha própria vida, de ir lá e fazer. Eu tenho perfil comportamental aí, executor nato mesmo. Qualquer coisa que colocarem na minha mão, eu vou e faço mesmo, dou as caras, enfim. Só que isso não era muito legal para uma comissária, né? Eu precisava ser uma pessoa mais comportada. Eu precisava ser uma pessoa que fala mais baixo. Eu precisava ser uma pessoa que gesticula menos. Eu precisava ser uma pessoa que tinha gostos mais discretos, mais elegantes, né? Então, foi muito interessante passar por esse processo, né? Porque gente, juro por Deus, eu sou o oposto do que a minha mãe era. A minha mãe era muito fina, falava baixinho, sabe aquela pessoa assim que chega a ter delicadeza nos gestos? Se bem que a Letícia, que edita meus vídeos, ela ia adorar que eu não gesticulasse tanto, né? Enfim. E eu não, expansiva, extrovertida. Eu passei por uma fase na minha adolescência, né? Aquela fase emo. Então eu vivia muito, com muita intensidade. Eu raspei a cabeça, eu pintei
o cabelo de metade louro, metade preto. Meu cabelo já foi roxo, já foi rosa, já foi laranja. Já foi metade laranja, metade amarelo. Já foi... Meu cabelo já foi verde, já tive corte químico. Já raspei metade, já raspei a nuca, sabe assim? Então eu era essa adolescente, né? Eu tenho muito essa coisa, acho que meio artística, não sei. No sentido da arte mesmo, sabe? De cores e tanto que hoje, né? Eu sou uma pessoa... Não sou nem 10% tatuada o quanto eu gostaria, né? Por motivos de falta de tempo, entendeu? Também por... Enfim. Anyway, né? Vamos deixar abaixo essa parte. E aí, quando de fato eu tava no ensino médio, os meus pais, eles disseram, cara, essa menina, ela tá impossível. Tá impossível. Ó, os cachorros até ficaram animados aqui com a história. Olha que loucura. E aí, eu lá no ensino médio, né, meus pais disseram, essa menina tá impossível. Essa menina tá impossível. Passei por algumas crises na minha adolescência, né? Também vou deixar pra falar essa parte mais pessoal em algum outro momento. Mas eles me trocaram de escola, sabe? Disseram, não, tá demais, ela é muito intensa, sabe? E aí eu lembro que eu fui estudar no colégio adventista. E no colégio adventista não podia pintar cabelo, não podia ter brinco, não podia... Eu nem sei se é assim até hoje. Deve ser, né? Porque tem a ver com religião e etc. E uma grande parte da minha família, assim, eu venho, gente, daquela família... Sabe aquela família tradicional, conservadora, sabe? Esse conceito, assim, a família tradicional brasileira que a gente conhece. Então, eu vim desse pessoal aí. E aí... eles me botaram lá no colégio adventista, não podia pintar cabelo, não podia ter brinco, não podia pôr piercing. Eu furei meu nariz sozinha, o septo. Peguei uma agulha e furei, sabe, na minha adolescência. Pra vocês terem ideia de quanto que eu era maluquinha, né? E aí a minha mãe falava, essa menina nunca vai conseguir ser comissária, gente. Essa garota não vai ser comissária, ela vai ser o quê? Cantora, jornalista, como eu falei, comunicadora... vai trabalhar na parte de marketing de alguma empresa, alguma coisa, né? Mas comissária não. Comissária não dá. Não tem como ela ser comissária desse jeito, né? E eles ficavam, assim, preocupados, sabe? Com esse desejo que eu tinha. Porque... eu acho que dentro daquela realidade, né? Eu nem digo, assim, que isso foi falta de apoio. Mas dentro daquela realidade que eles viviam... E principalmente me comparando muito com a minha mãe, eles diziam, esquece isso. Esquece isso. Esquece. Alguém falou aqui, inclusive tem uma voz linda. Não quero saber disso aí não, hein? Tenho vergonha. Enfim. E aí, eu queria muito ser comissária. Quando eu estudei no colégio adventista, eu levava advertência, que eu ia com o cabelo pintado e era uma loucura. Terminei o ensino médio e nada tirava aquilo da minha cabeça. Eu queria ser comissária, mas mesmo assim eu fui fazer vestibular, fui tentar, sabe assim, não, vou fazer um vestibular aqui, um Enem, pra ver se dá em alguma coisa. Mas eu não queria. E eu falava pros meus pais, eu falava, eu não quero, entende? Tô fazendo por vocês, eu não quero. Até que em um determinado momento, eles cederam, né? Disseram, ok, então vamos começar este processo. Isso foi em 2013. Tinha acabado de sair do colegial. Eu terminei o colegial, na verdade, em 2012, terceiro ano do ensino médio. E aí, em 2013, exatamente uma década atrás, eu fui atrás dessa coisa de curso de comissária. E minha mãe, com contatos, ela conhecia algumas pessoas, enfim... Fiz meu curso de comissários numa escola aqui em São Paulo. E eu tinha umas mechas louras aqui, assim, no cabelo, quando eu comecei o curso. Depois eu vou até postar uma foto um dia falando sobre isso, dando esse TBT. E aí, quando eu entrei na escola de aviação, eu tive que pintar meu cabelo, não pude continuar o curso. Gente, impressionante. Eu não pude continuar o curso de comissários com o cabelo com as mechas ali. Eu tinha assim, meu cabelo era escuro, igual é agora. E aí essa parte de baixo era toda loura, sabe?
platinada, né? E aí eu tive que pintar o cabelo, né? Aprender aí postura e etiqueta de uma forma um pouco mais explícita. Eu já gostava muito do assunto desenvolvimento, eu já dava aula de inglês na época, então eu estava habituada, né, com essa questão de dar aula, de falar com as pessoas, isso nunca foi um problema. Mas no curso eu me senti extremamente intimidada, sabe? Eu me senti extremamente intimidada porque eu era muito o oposto de tudo que eles falavam, né? E como a minha mãe já trabalhava na aviação há muitos anos e a maioria dos meus professores eram comissários da época dela, sempre rolava essa comparação, sabe? Sempre rolava essa coisa de, nossa, segue o exemplo da sua mãe, você tem que ser igual a sua mãe. Nossa, é a comissária Marluce, elegantérrima, nossa e tal. E eu entendo isso, gente. Não é uma crítica, tá bom, à escola, porque eu entendo que existem padrões que deviam ser seguidos e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas dentro de mim eu tinha essa dúvida. E eu acho que essa dúvida pode ter passado também pela cabeça de vocês. Será que eu realmente tenho perfil para ser comissária? Será que eu realmente tenho jeito de comissária? Será que eu realmente vou conseguir ser comissária? Será que eu conseguiria entrar na aviação? Eram dúvidas, eram coisas que passavam pela minha cabeça o tempo todo, sabe? Tem bem um pernilongo aqui tentando me picar. Eram coisas que passavam pela minha cabeça o tempo todo. Né? Será que eu realmente não tô fazendo isso assim só perdendo tempo? Eu não devia fazer uma faculdade? Eu não devia estar insistindo em alguma outra coisa, né? E eu sei que são questionamentos que passam pela cabeça de vocês, porque se passou pela minha cabeça naquele momento em que eu era uma estudante, né, da profissão, eu imagino que vocês que estão nesse processo, né, não de formação necessariamente, mas até de preparação para o processo seletivo, eu imagino que vocês também tenham, né, essa dúvida. Tenham essa pulguinha atrás da orelha. Eu imagino que vocês também tenham, mesmo que de vez em quando, uma preocupação do tipo, será que eu me encaixo nesse lugar? Não sei. Será que realmente tenho... E aí, olha só que loucura, né? A gente olha para as companhias aéreas e agora o caminhão do lixo, como vocês podem ver, está fazendo participação especial aqui no meu vídeo, tá? Parabéns, caminhão do lixo, obrigada, de nada. Ok, então como eu tava falando, né? Nas empresas aéreas, agora começou a ficar mais comum, né? A gente vê pessoas de todos os tipos. Sabe? A gente vê pessoas de todos os cantos. Antes, gente, eu acho que esse assunto ele é tão importante porque, por exemplo, quando eu voava, eu tinha cabelo cacheado. Aliás, o meu cabelo é cacheado. Eu sou cacheada. É que eu faço progressiva na cabeça, né? Faço progressiva no cabelo há alguns anos. Mas eu sou naturalmente cacheada. Na época que eu comecei a voar, eu voava de cabelo cacheado. Que era o meu cabelo natural, e eu era ruiva também, então chamava atenção, né, digamos assim, e por ter o cabelo cacheado, as pessoas diziam, uau, nossa, que diferente, e era só um cabelo, entende, era só um cabelo cacheado. Então, essa coisa de você encontrar de fato pessoas que possam de alguma maneira te representar na aviação, é uma coisa que tá começando a acontecer agora. É uma coisa que tá começando a acontecer agora, infelizmente, né? Isso aí deveria ter começado a acontecer muito antes. Mas não vou entrar também nesse critério. E aí, a minha única referência era minha mãe. A minha única referência era minha mãe. Que era aquela pessoa, né? Eu brinco, eu falo que minha mãe era hétero top. Minha mãe era hétero top, entendeu? Só não tinha um HB20 branco, mas ela era hétero top. E aí... ela era a minha única referência, eu tinha essa preocupação e eu sei que esses medos passam pela cabeça de vocês. Esse medo de eu não vou me encaixar, eu não vou
não vou conseguir encontrar o meu lugar dentro dessa área. Eu não vou conseguir ser quem eu sou. Por quê? Porque eu não sei, entendeu? Não sei qual é a referência, não sei como fazer isso. E aí a autenticidade, né, o poder da autenticidade acaba acontecendo justamente quando a gente compreende, né, qual é o nosso valor dentro desse cenário, né, e a gente passa a compreender o que a gente tem de melhor para oferecer para um cenário que hoje é diverso e tem espaço para todos, né? Antes pode ser que você tivesse, seja por questões de aparência física, seja por questões de personalidade, jeito de ser, né? Antes pode ser que você tivesse aí os seus questionamentos, as suas limitações, do tipo, não sei o que fazer, não sei como que eu vou fazer, né? E aí esse sonho dentro de você, ruminando, esse desejo dentro de você, pegando fogo, não sei, assim, gente, quando a gente sonha com alguma coisa, a gente não passa um dia sem pensar naquilo. Quando a gente tem um desejo no nosso coração muito grande, é muito difícil se desprender desse desejo. Assim, vou deixar pra trás isso. Não dá. E eu nem acho que é o correto. Eu nem acho que é o que deve ser feito, pra ser sincera. Porque senão, qual é a graça, né, de viver a vida? Então, as companhias aéreas, ao longo de toda essa evolução, de toda essa mudança, de todo esse cenário, foram percebendo que um ambiente onde pessoas múltiplas ali estivessem atuando juntas seria um ambiente que iria alcançar muito mais pessoas, sabe? E isso é muito importante que a gente saiba para que a gente possa descobrir qual é a melhor versão que a gente tem, né? Para entregar ali naquele processo seletivo e de fato saber vender quem a gente é e não quem a gente idealiza ser, entende? É muito importante que a gente se desprenda, gente, dessa caixinha. É muito importante que ao invés da gente ficar procurando alternativas ali dentro de um cubo, a gente saia desse cubo, né? E mostre de fato o que a gente se tornou até esse momento, até o momento atual dessa nossa vida. Então, como é que eu faço para viver esse processo? Como é que eu faço para descobrir essa melhor versão de mim? Não tem jeito. Você tem que se conhecer. Você tem que passar por um processo de desenvolvimento pessoal. Você tem que saber comunicar com convicção quais são os seus desejos, onde você se encaixa, quais são os seus porquês. E eu entendo que é difícil começar esse processo, mas é possível, porque eu encontrei esse caminho ao longo da minha vida. Eu encontrei esse caminho ao longo da minha carreira. Então, eu fui de uma pessoa totalmente insegura, mesmo tendo certeza que eu conseguiria de alguma maneira, né? Porque minha mãe era comissária, então naquela época também tinha muito essa questão de não, minha mãe vai levar meu currículo. Minha mãe vai levar meu currículo lá, queridos. Né? Aí passei por um processo de perda muito grande. Então, só para contextualizar vocês, né? Eu vivi toda essa questão do curso, que eu falei para vocês, pipipipopó, dúvidas, medos, né? Uma angústia que fazia parte, assim, da minha vida diariamente. E aí eu terminei o curso quando eu pensei assim, não, agora vai, eu vou fazer o que for preciso e agora vai. Daí eu perdi meus pais. Aí foi um outro processo de dor e de luto e de perdas e, enfim, recomeços, que também não vou entrar em critério agora. Vou deixar para falar Na verdade, na aula do dia 7, vocês vão entender essa história muito melhor. Porque eu vou contar de fato para vocês. A Letícia já tá me... Não, Leo, não vou dar spoiler. Eu só quero que eles saibam que estar aqui no dia 7 vai ser muito importante para que eles compreendam como eu superei esses desafios, entendeu? E aí, nesse processo de lapidação, eu perdi meus pais. E aí? Cadê a Mari que tinha uma base ali pra fazer a coisa acontecer? Sumiu, desapareceu, entende? E aí eu fui dessa pessoa, criança,
entre aspas, né? Tinha 18 anos. Uma recém-adulta, eu diria. Né? Uma mulher insegura, não sabia para onde correr, não tinha direcionamento, não tinha apoio, não tinha estabilidade emocional. Eu passei disso, né, de alguém que não tinha nem ideia de quem era, para uma pessoa que alguns anos depois, construindo uma carreira, foi chamada pela empresa para fazer uma matéria na revista dizendo: como é que você inspira as pessoas? Fala pra gente. Então, pra quem não sabe, eu não trabalho mais na Latam, que fique bem claro, tá? Eu não trabalho mais na Latam, mas enquanto eu trabalhava na Latam, eu fazia esse trabalho de mostrar as minhas redes sociais, de conversar com a galera, de encorajar vocês. Já trabalhava com workshops ao redor do Brasil, enfim. Eu já tinha essa atividade em paralelo, né? Embora não fosse minha atividade profissional, né? E aí eu fui dessa menina insegura, não tenho pra onde ir, socorro, pra a comissária que a Latam botou lá na página da revista, em todos os aviões da companhia aérea no mundo, dizendo: essa pessoa vai te dar dicas de como ser comissária de bordo. Entende? E aí, o que eu quero dizer? Eu não quero falar pra você sobre um patamar que eu atingi, não é isso, não é sobre isso. Mas eu quero dizer pra você que, independente do que esteja passando pela sua cabeça e pelo seu coração nesse momento, não importa qual seja a sua condição agora, você é uma pessoa completamente capaz de seguir em frente e de conseguir fazer o que tem que ser feito pra ser uma pessoa bem-sucedida. E quando eu falo bem-sucedida, nossa, você se considera bem-sucedida só porque você saiu na revista da empresa? Claro que não, né, gente? Isso é uma coisa que poderia ou não acontecer. Foi um fato, graças a Deus, que fico muito feliz, inclusive, e grata por essa oportunidade, né? Mas pra mim, o bem-estar, o sucesso era estar ali, entendeu? Então, o poder da autenticidade faz com que a gente tenha coragem de sair do casulo, de abrir as nossas asas e de mostrar para o mundo: esse é o meu voo. Esse é o meu voo. E eu não tenho medo do que as pessoas pensam a respeito disso. Eu não tenho medo do que as pessoas comentam a respeito disso. Eu tomei muita porrada, gente. Eu tomei muita porrada, tá? Antes de entrar na aviação, ao longo da minha entrada na aviação, durante a minha carreira na aviação, vocês não têm ideia do que eu passei, entende? E eu não tô aqui pra me vitimizar, muito pelo contrário, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que da mesma forma que eu pude seguir esse caminho, vocês também podem. Por que não poderiam? Não é? Só que esse caminho só aconteceu, esse caminho só se concretizou diante de mim. Por quê? Porque eu tive coragem de me desprender de todos esses estereótipos e falar pro mundo: eu tô aqui, vou cumprir essa missão que eu tenho diante do mundo, entendeu? Era uma questão de propósito, continua sendo uma questão de propósito. Eu não tô voando mais, mas os meus alunos estão. Os meus alunos são uma partezinha de mim, entendeu? Que estão aí pelo céu. E aí eu falo pra vocês, qual é a... Olha, eu não sei dizer assim... Claro, né, que no âmbito pessoal, eu posso dizer assim a respeito da minha família, dos meus filhos, que são minha maior realização, que eu conquistei também através da aviação, não é mesmo? Porque meu maridinho é uma herança que a aviação me deixou. Então nada disso seria possível, né? Mas hoje, tendo a certeza de que existe um propósito sendo cumprido dentro de quem eu sou, sabe? Me encoraja dia após dia a trabalhar da melhor maneira que eu posso para que isso aconteça. E não era diferente quando eu estava dentro do avião. Esse era o meu propósito. Esse era o meu propósito. Eu vivia os ônus da profissão. Tinha semana que eu acordava todos os dias às 5 da manhã, e aí tinha uma hora que eu tava tão cansada que é claro que eu olhava pela janela e falava: meu Deus, eu não aguento mais acordar às 5 da manhã. Eu estou cansada. Eu estou sobrecarregada. Tinha dias que sim, entrava uma comida no avião que eu não gostava e eu falava: nossa, que saco, só tem essa.
tá? Eu não tô me isentando dos ônus. Muito pelo contrário, eu tive vários problemas de saúde ao longo dessa trajetória. Também vou contar aí pra vocês um dia sobre tudo isso, que tenho histórias bacanas para compartilhar, né? Então, eu não deixei de viver os ônus, nossa, eu vou romantizar isso como se fosse a coisa, não é nada disso, tá? Só que eu sempre tive um senso de propósito muito grande, e isso só aconteceu porque eu sabia muito bem quem eu era e o que eu podia oferecer, sabe? O que eu podia oferecer ali, sendo quem eu sou, né? E aí as pessoas falam pra mim, nossa, as pessoas diziam pra mim, caramba, uma pessoa tatuada, nossa, como você é diferente, não sei, tem alguma coisa, sabe? E não tem nada, gente, não tem nada de diferente em mim do que nas outras pessoas. A diferença é que eu tenho coragem de ser quem eu sou, é isso, entende? E é o poder da autenticidade nos processos seletivos, é o poder da conexão com a pessoa que tá te avaliando, porque quando é genuíno não tem questionamento. Quando é um valor intrínseco, fazer aquilo que você quer fazer, não tem questionamento. Você não tá tentando se enfiar numa caixa, você tá mostrando que você é aquilo que eles desejam. Poxa, eu consigo pegar as minhas melhores características e colocar em prática dentro de um avião. Eu consigo pegar minhas principais qualidades e defeitos e formar uma equipe que seja capaz de fazer com que a empresa chegue no lugar onde ela quer chegar, entendeu? Então, olha, autenticidade, gente, começa no processo de desenvolvimento pessoal. As pessoas, elas vão querer vender fórmulas prontas para vocês. As pessoas, elas vão querer dizer para vocês como vocês têm que falar, o que vocês têm que falar. As pessoas, elas vão tentar enfiar você numa caixa para que você possa, de alguma maneira, enxergá-las como um exemplo único dentro desse setor. Mas a aviação hoje é pluralidade. A Latam usou essa palavra na descrição do processo seletivo e eu nunca mais esqueci dessa palavra. Ficou aqui na minha cabecinha. Pluralidade, né? Porque a aviação é feita de gente e gente se conecta com gente. Não tem jeito. Eu já falei isso em outras lives e vou dar continuidade nessa. Você pode substituir o totem lá do check-in, a pessoa lá do check-in por um totem. Você pode colocar um balcão de despacho de bagagem automática. Você pode botar um sistema de reconhecimento facial ali no embarque pra galera fazer tudo sozinha. Mas na hora de resolver um BO, na hora de impactar a vida de alguém e na hora de transformar a experiência de uma pessoa, a experiência de um cliente em algo positivo, tem que ser uma pessoa cuidando de outra pessoa. Então, é necessário que a gente traga a nossa humanidade para nós de volta, né? E deixe de acreditar que vai existir uma fórmula pronta para que a gente tenha sucesso na aviação. O que vai impactar o outro é o que você é, entende? Então, eu não gosto desse papo de 3 respostas prontas para você dar no seu processo seletivo. Ah, eu vou te passar aqui a fórmula mágica, a fórmula mágica da aviação, né? Não existe isso, gente. Não existe isso. O que existe é estratégia e conhecimento que facilitam a comunicação disso tudo que você é. E aí é minha parte. Aí é minha parte, entendeu? Você pode contar a sua história de uma forma ou contar a sua história de outra forma. O marketing pessoal existe. A técnica, ela existe. Algumas regras, elas precisarão ser seguidas. Porque a aviação, né, tem essa origem, tem essa base. Porém, é aquilo que eu falei. A única coisa que impacta uma pessoa de verdade é outra pessoa. Não tem como você mudar a experiência de alguém com um totem, entendeu? E por isso os comissários de bordo hoje são pessoas tão requisitadas no que se diz respeito a habilidades humanas, soft skills, qualidades, trabalho em equipe. Por isso que tem teste de fit cultural, por isso que tem SHL comportamental nos processos seletivos. É para saber se você supre esse quesito, entendeu? Porque
as companhias aéreas entenderam que o que impacta de verdade o cliente é aquela pessoa que ela contratou para fazer parte daquela tripulação, daquela equipe. E eu preciso que vocês entendam que a essência de vocês é que vai fazer isso acontecer. Aliado a conhecimento, aliado a um cronograma de estudos, aliado sim ao conhecimento técnico, aliado a estratégias, por exemplo, de informação de currículo. Claro, né, gente? Também nós não somos o mundo do arco-íris do Bob Esponja, não é verdade? Mas não tem jeito. O processo de desenvolvimento pessoal, ele só acontece genuinamente quando a gente toma as rédeas da nossa vida e a gente se dispõe a fazer isso acontecer, ok? Pra mim, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Eu fui para um primeiro processo seletivo, reprovei. No dia 7 do 2, na aula, eu vou contar pra vocês o porquê que eu reprovei. Hoje, né, olhando pra trás, com todo o conhecimento que eu tenho, com todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, eu sei exatamente o que aconteceu. No dia 7 do 2, vocês vão entender também. Eu espero que vocês estejam aqui bem conscientes de que isso é um aquecimento, tá? É só um aquecimento. Então pensa só como é que vai ser o conteúdo, né? Já tô escrevendo esse conteúdo tem um mês, inclusive. Então, gente, o poder da autenticidade dentro de um processo seletivo, ele vai muito além do ser aprovado ou ser reprovado em determinada fase, sabe? O poder da autenticidade, ele tem a ver com o senso de propósito que você comunica ali para a empresa no momento que eles estão te entrevistando e também, e principalmente, agrega valor à sua trajetória profissional. Não ia adiantar também eu fingir que eu era tudo isso se no fundo eu não tivesse nenhuma dessas características, né, e tivesse só, sei lá, voando por um motivo, sei lá, isso, é que não existe um motivo superficial, né, isso é fato, mas se não fosse genuíno, uma hora isso ia me cansar, é isso que eu quero dizer, entendeu? E eu não posso dizer que eu cansei, porque já são quase 10 anos, né, gente? São 10 anos vivendo esse propósito repetidamente. Por mais que eu esteja fora um tempinho, eu vivo isso através dos meus alunos. Então, autenticidade é você compreender qual é o seu porquê, quem é você, o que você tem a oferecer de melhor, né? Pega todas as dicas, inclusive, que eu e o Mar conversamos agora há pouco na live, sobre a questão do fit cultural, sobre conseguir encontrar o ouro dentro dessas informações que a empresa disponibiliza, e junta com isso que eu tô falando agora para vocês, porque não tem jeito. Construir uma carreira de sucesso na aviação tem a ver com posicionamento, ter coragem de ser quem você é, comunicar isso para o mundo da melhor maneira possível, usar as técnicas certas no momento certo, mas principalmente manter a sua essência e o seu propósito acontecendo, tá? Não adianta você entrar na aviação, pular etapas, tentar sabe assim, como que eu posso dizer? Ter pressa na hora de passar pelos processos, na hora de passar pelos procedimentos ali, pelos steps necessários, pelos degraus necessários. Não adianta, você só vai ter sucesso na aviação se você conseguir viver esse processo e aproveitar também o melhor disso para você, porque senão não aguenta. Eu vi que a Taimara fez um comentário dizendo assim que muitas pessoas desistiram. E, gente, sim, muitas pessoas desistiram. E sim, as pessoas desistem. Então, nessas últimas turmas aí de treinamento que rolou na Latam, teve turma que 12 pessoas desistiram. Desistiram. Não, isso não é pra mim. Isso aqui não dá pra mim, não. E aí eu falo, imagina você esperar a sua vida inteira por uma oportunidade e quando chegar no momento de viver essa oportunidade, simplesmente virar as costas e ir embora, porque aquilo não é o correto para você. Não vale muito mais a pena viver um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal
e estar no lugar certo, na hora certa, eu acho que vale muito mais a pena. Até porque não tem como você ser um profissional incrível se as outras áreas da sua vida tiverem em desequilíbrio, sabe? Então, eu queria deixar muito claro nessa live que o poder da autenticidade nos processos seletivos vai muito além da sua aprovação ou da sua reprovação. Ele vai ditar como é que vai ser toda a sua carreira na aviação, entendeu? Porque se você tiver coragem de ser quem você é, não tem nada que possa impedir o seu propósito, o seu sonho de ser realizado. Ok? Outro comentário interessante aqui. As pessoas pensam que é só arrastar a malinha no aeroporto e conhecer destinos. Exatamente. Né? Mas quando se trata de pessoas, como eu disse, existem ônus e existem bônus. Não é verdade? E você precisa saber se isso é pra você. Porque senão não vale a pena. Não é verdade? Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Certo? Pensam que é servir cafezinho ou desfilar no corredor. Vai muito além. Com certeza, vai muito além. Vai muito além. Muito além. Inclusive, aqui eu vou dar um spoiler pra vocês. E eu sei que ninguém vai brigar comigo. Mas a nossa próxima live do aquecimento se chama Servir Cafezinho é só um detalhe. A gente vai falar sobre muito mais... como que eu posso dizer, características da aviação. Eu vou aprofundar para vocês questões relacionadas ao atendimento ao cliente. Por que o nome do meu projeto de vida é Aviação Fora do Óbvio? Por que eu escolhi defender essa pauta e esse projeto? Eu acho que muitos de vocês já têm uma ideia, né? Já tem uma ideia porque já dá para ler um pouquinho a respeito disso vendo o meu conteúdo. Mas essas 6 lives, elas estão servindo para que vocês compreendam o quanto eu tenho me dedicado, sabe, a criar conteúdo de valor para vocês. E o resultado disso vai acontecer no webinar Aviação Fora do Óbvio. Vai ser pelo YouTube, tá? Então você precisa clicar no link da minha bio, se inscrever nesse evento, porque vai ser um evento, não vai ser uma aula, vai ser um evento. Vai ser um evento, isso eu garanto pra vocês, tá? E lá, no webinar Aviação Fora do Óbvio, eu vou oferecer muito mais pra vocês, muito mais, tá? Então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham curtido acompanhar esse bate-papo. Eu espero que vocês tenham assimilado tudo isso que eu falei. E eu espero que isso tenha provocado de alguma forma insights, né, nesse processo de desenvolvimento, de preparação de vocês. Não esqueçam de maratonar o meu perfil, curtir, comentar, etc e tal. Hoje ainda eu vou colocar uma caixinha de perguntas, tá? No meu stories pra gente conversar sobre essa seleção e sobre coisas que vocês estejam interessados aí a saber, ok? E é isso, conta com a Mami. Link da bio, hein? Não se esqueça, link da bio. Vá no meu link da bio agora. Sai dessa live e vai direto, ok? Beijo, meus lindos! Boa noite pra vocês e uma excelente continuidade aí de semana, tá? Tchau, tchau!